A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos na nossa carta a Tito, né? Glórias a Deus por isso. Nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre a carta de Paulo a Tito, né? Quem foi Tito, meus irmãos? Às vezes as pessoas leem, mas não trazem a preocupação, né, de explicar quem é a pessoa. Às vezes a pessoa não sabe ou não quer procurar entender, e isso faz com que a gente fique sem entendimento. Tito era um companheiro de Paulo. Ele ajudava Paulo, viajava com Paulo, né? Ele é mencionado em diversas epístolas de Paulo. Tito estava com Paulo e com Barnabé em Antioquia e acompanhou lá no concílio de Jerusalém. Embora o seu nome não seja um dos nomes muito citados lá em Atos dos Apóstolos, ele está listado com 70 discípulos. Então, Tito era alguém que tinha nascido em Creta, lá da Grécia, né? Mas é só para você ter uma ideia, um pouquinho de conhecimento aí sobre Tito. Amém? Bom, vamos começar? Como eu disse para vocês, daqui agora eu não paro mais intercalando com outros estudos. Agora eu vou direto, porque eu tenho que me preparar para o estudo do dia 8 de janeiro, né? Então, vamos lá. Capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Pela pregação, voltando, capítulo 3, versículo 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, não filho de verdade, tá vendo? É aquele que ele gerou entre pregando, buscando e conheceu e gerou ele, né? Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então, Paulo tinha ordenado a ele: Tito, vou te deixar aqui em Creta, e aí você vai ordenando, tomando conta, ajeitando, cuidando das igrejas e levantando presbíteros para que possam nos ajudar. Verso 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da graça de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, né? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Tá vendo? Então, ele está instruindo Tito. Olha, Tito, a gente vai ter aí uma caminhada pesada, né? Mas eu vou te deixar a par disso daí, né? Para você já tomar conta, para você tomar cuidado com essas coisas. E não permitir que de forma alguma eles venham atrapalhar a obra, né? Que a gente está ordenado a fazer. Então, ele vai passando aqui para Tito a missão que Tito teria, que não seria fácil, meus irmãos, né? Não seria uma missão fácil. Por quê? Porque enfrentar aqueles que não aceitam a nossa fé não é uma missão fácil. Eles vêm com tudo, meus irmãos. O negócio deles é tentar nos desestruturar, nos humilhar, nos fazer desistir. Mas aí Paulo está fortalecendo Tito para continuar isso.
Hoje, infelizmente, não temos, meus irmãos, essa mesma dedicação de homens para fazer a obra. Infelizmente, a gente não tem, mas Deus é capaz de levantar alguns para nos ajudar, né? Então, aqui no capítulo 1 e no verso 10, a gente está aprendendo o que Paulo ordenou a Tito fazer, porque a igreja precisava de cuidado. Vamos continuar? Verso 11. Aos quais convém tapar a boca homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Não é de hoje que o homem cria doutrinas ao qual Deus não criou. Está entendendo? Você tem que tomar cuidado com coisas que você pode estar fazendo e é heresia. Procura base na Bíblia. Não fica numa igreja só porque gosta da pessoa. Fica na igreja que você se entende com Deus, tá? Agora, se você está numa igreja porque gosta de uma pessoa, você corre um grande risco. Porque aí aquela pessoa começa a fazer coisas que não pode, meus irmãos. Tem muita gente trazendo costumes judaicos para dentro da igreja. Abre o olho, meus irmãos. Abre o olho, igreja. Tá? Eu não tenho medo de você não gostar da mensagem que eu prego e você parar de me ouvir. Eu tenho medo de você ir para o inferno fazendo heresias. Isso eu tenho medo. Então procura vigiar. Pastor, meu pastor falou pra gente ungir as vassouras, porque aí quando a gente varrer a casa, vai expulsar os demônios, vai varrer as coisas ruins para a fonte. Eu só vou falar essa parte. Porque da mesma maneira que você crê que um pastor ungindo uma vassoura, você vai varrer demônios para fora, eu não estou dando placa nenhuma, tá? Estou falando de um ato que há por aí. Se você crê nisso, você não pode nem exortar um católico, uma pessoa que não é cristã, evangélica, que anda com um trevo de 4 folhas no bolso, que tem uma ferradura na porta, uma arruda na orelha, você não vai nem poder falar nada. Está entendendo? Porque você está fazendo o mesmo erro. Bom, verso 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Viu? Eles até confessam que conhecem a Deus, mas as obras que eles fazem reprova isso. Tá entendendo? Vamos para o capítulo 2. Vamos lá. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Mestras no bem. Aquela que pode ensinar a fazer o bem. Está entendendo? Não confunda essa palavra. Eu estou deixando aqui só uma interrogação. Tem muita gente que entendeu. Verso 4. Para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos a quem sejam moderados. Mancebos na Bíblia Sagrada significa jovens, tá? Jovens. Então, você vê aí, né? A carta de título tem 3 capítulos, praticamente eu acho que vai ser só 2 áudios esse estudo aqui. Mas é muito interessante você ouvir isso, né? Eu vou parar aqui no capítulo 2 e no verso 6 da carta de Paulo a Tito. Amém? Seu filho na fé. Meus irmãos, uma irmã perguntou assim para mim ontem: pastor, como que eu faço para adquirir todos os áudios desde Atos até agora?
Eu não sei como, meus irmãos, porque a única maneira que eu tinha era pelo pendrive e o pendrive agora não está podendo ir por causa da pandemia, né? Os correios estão complicados. Então, eu vou estudar um jeito assim, ó. Se você quiser comprar os áudios, porque assim, meus irmãos, eu vendo pendrive para mim ter dinheiro para ajudar famílias de ex-presidiários e também pessoas que estão sem condições, sem casa, sem emprego, né? É para obra. Por exemplo, uma pessoa chega em mim e fala, pastor, preciso pagar uma conta de luz. Eu vou lá, tiro o dinheiro da obra e pago a conta dela. Não é todo mês, mas é para ajudar, entendeu? Então, para mim ter esse dinheiro, eu preciso disso. Aí eu estou tentando ver um jeito. Vamos supor que você queira ter todos os áudios, desde o estudo de Atos até agora. Como é que a gente vai fazer? Eu vou ter um número, aí nesse número você vai lá e entra em contato e pergunta como é que vai funcionar. Lá nós explicaremos como vai funcionar, como vai custar, vai ser mais barato que o pendrive, para você adquirir todos os estudos desde Atos até agora. Vamos supor, você fala assim, pastor, eu quero o estudo de Atos completo, todos os áudios de Atos. Aí eu vou mandar pelo seu celular, tá entendendo? Vai ser de WhatsApp para WhatsApp, porque pelo pendrive eu não tenho como mandar agora. Aí o que você faz? Você compra um pendrive e coloca todos eles lá, ou guarda no computador. Se você está interessado, nós vamos procurar ver essa situação aí, tá bom? Porque tem muita gente que está querendo um estudo completo. Aí você pode ter. Já estamos quase acabando aqui o Novo Testamento. O único livro que não vai entrar vai ser o de Apocalipse, né? Que eu já tenho um estudo em áudio sobre o Apocalipse também. Bom, lição de casa, meus irmãos. Eclesiastes 12:14, né? Está fazendo aniversário hoje a irmã Maria, mãe da Lúcia, né? Irmã Maria, feliz aniversário. Lúcia, um grande abraço. Elas são lá de Minas Gerais. Hoje também é aniversário do Fernando Alves de Deus, da Igreja Apostólica Carvalho de Justiça, e também do Leandro Alves de Deus, Igreja Apostólica Carvalho de Justiça. Deus abençoa grandemente as vossas vidas, né? Hoje também é aniversário da Denê, lá da França, a Denê e a Jane lá de Palmas, Tocantins, né? Um grande abraço para a Jane, feliz aniversário. E Denê, muito obrigado, um beijo no seu coração, Deus abençoe, curta, comemore o seu dia, porque é um dia maravilhoso, né? Deus abençoe grandemente. Meus irmãos, olha só, eu quero mandar um abraço aqui para as rádios que passam o cafezinho, né? Eu vou em janeiro começar a falar um pouco mais. Eu estou um pouco atrapalhado aqui por causa da pandemia. Quebrou muito aqui o meu ritmo, né? Mas vamos lá? Ó, a rádio web Esplendor Online, na direção da irmã Anésia, lá do Paraná. Você pode baixar pela Google Play. Tem a rádio também web WS, na direção do irmão Washington, lá em Pernambuco. Baixe pela Google Play. Também tem a rádio Palavra Fiel, Diácono Sérgio Salles, lá no Piauí. É uma rádio web também, né? E a rádio Pedras Vivas, do pastor Jefferson, daqui de São Paulo, né? Eu vou falar somente essas e amanhã eu vou procurar falar um pouquinho mais, meus irmãos. A gente começou aqui a carta de Tito. Eu não tenho certeza se vai ser 2 ou 3, mas a gente já começou. Lembre-se, pastor, qual é o telefone que eu posso saber como é que vai funcionar os áudios de todos os estudos de Atos até agora, do Novo Testamento? Eu vou passar amanhã. Deixa eu estudar esse caso aqui primeiro, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.